Bom, pessoal, vou fazer uma aula aqui mostrando como que se faz para simplificar as cadeias carbônicas, tá? Então, uma aula de simplificação das cadeias carbônicas. Tá? Até agora, vocês estudaram dentro da química orgânica as fórmulas estruturais. Numa fórmula estrutural, você coloca todos os átomos e todas as ligações entre esses átomos. Lembrando que as ligações nós representamos como traços, né? A ligação simples, a ligação dupla com 2 traços e a ligação tripla quando tiver com 3 traços. Então é bem simples você representar uma ligação. Só que quando uma cadeia tem muitos átomos de carbono, fica mais difícil você ficar representando todos os traços entre todos os átomos. Daí então os químicos criaram outras fórmulas, né? A chamada fórmula condensada e a fórmula linha, também chamada de forma bastão, bond line também. Na fórmula condensada, você irá omitir algumas ligações. Geralmente, são as ligações do carbono e hidrogênio que serão omitidas. Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 4 carbonos e eu só tenho ligações simples entre esses 4 átomos de carbono. Então, vou fazer representar o desenho, né, desses 4 átomos de carbono com as suas ligações. E vou colocar os hidrogênios agora. Nesse primeiro carbono aqui, ó, da esquerda para a direita, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui esses 3 átomos de hidrogênio, só que eu vou colocar um H3. O que eu estou dizendo aqui? Que nesse carbono eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. Esse H3 aqui, ó, ele tem que estar em volta desse carbono, não importa se é do lado esquerdo, do lado direito, em cima ou embaixo, ele tem que estar em volta. No início da cadeia é comum nós colocarmos do lado esquerdo, tá? O segundo carbono aqui agora tem 2 hidrogênios, assim como o terceiro também tem 2 hidrogênios. Então, vou colocar um H2 aqui e outro H2 aqui. Perceba que eu estou colocando o lado esquerdo do C, mas eu poderia estar colocando o lado direito também, tá? E o último átomo de carbono, que eu chamei de carbono 4, aqui, ó, ele tem 3 hidrogênios. Então, vou colocar um H3 aqui. Então, na fórmula condensada, eu agrupei os hidrogênios em torno dos carbonos a qual eles estão ligados. É uma fórmula bem mais simples, né, de você escrever, gasta menos tempo. Na fórmula linha, que é a fórmula bastão, literalmente você vai desenhar uma linha, só que essa linha vai ser um zigue-zague. Você vai começar a puxar essa linha com o seu traço para cima ou para baixo. Vou fazer aqui e explico, ó o zigue-zague aqui. Na fórmula linha, sempre as pontas da linha aqui e as dobras da linha representam átomos de carbono. Então eu tenho 2 pontas e 2 dobras. Então eu tenho 4 átomos de carbono. Vamos numerar aqui para você visualizar melhor. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Na fórmula linha, então sempre nas pontas da linha e nas dobras da linha eu tenho um átomo de carbono. Se eu tivesse uma ligação dupla aqui, eu teria que acrescentar mais um traço aqui. Então, uma fórmula bastante simplificada. No nosso segundo exemplo, ele é bem parecido com o primeiro, mas a diferença é que aqui agora eu tenho uma ligação dupla entre esses 2 carbonos, o carbono 2 e o carbono 3. Como que fica a fórmula condensada? O primeiro carbono, olha lá, ó, ele tem 3 hidrogênios, então vai ficar assim, H3C. Acompanha lá, o segundo carbono ele só tem um hidrogênio, então vou colocar CH. E depois ele faz uma ligação dupla, ó, com outro carbono que também tem um hidrogênio, então fica CH. Acompanha, não se perde não. E o último carbono ele tem 3 hidrogênios, então fica CH3. Acompanharam lá, ó? Primeiro carbono, 3 hidrogênios. O segundo e o terceiro carbono tem uma ligação dupla entre eles, e cada um com um hidrogênio, tá aqui. E o quarto carbono, 3 hidrogênios, tá aqui. A fórmula linha, ó. Eu vou começar agora o traço para baixo, ó, fazer o zigue-zague. Vamos fazer a ligação dupla, ó. A ligação dupla está entre o carbono 2 e 3, ó. Carbono 1, carbono 2. Esse aqui é o carbono 3. Então, vamos fazer, tanto faz eu fazer esse traço aqui embaixo ou em cima. Vou fazer aqui embaixo. Vou apagar aqui.
Então, de novo, ó, nas pontas da linha, nas dobras da linha, eu tenho átomos de carbono. Percebam aqui, ó, que esse segundo traço aqui é da ligação dupla que está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, eu tenho 4 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando você olhar agora aqui dentro da química, uma linha em zigue-zague, esses traços aqui, ó, representam uma cadeia carbônica. Nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia com 4 átomos de carbono e uma ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo, além de carbono e hidrogênio, eu tenho átomo de oxigênio aqui, 2 átomos de oxigênio. Esse oxigênio fazendo uma dupla com esse quarto carbono aqui, contando da esquerda para a direita, e uma ligação simples desse oxigênio aqui com o carbono e com o hidrogênio. E nesse carbono aqui, ó, no segundo carbono, eu tenho um outro carbono descendo aqui, ó, que depois nós vamos ver que isso aqui é uma ramificação. Então, como que vai ficar? Ó? Essa primeira parte aqui eu tenho 4 carbonos. Aqui os 4 carbonos só com ligações simples. Nesse segundo carbono aqui, ó, eu tenho outro carbono ligado. Vamos colocar os hidrogênios? Acompanha lá, ó, 3 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui, 3 nesse carbono de baixo, 2 nesse aqui, e nesse quarto carbono aqui, ó, eu tenho dupla O, OH. Nessa fórmula condensada aqui, ó, eu não coloquei as ligações do hidrogênio com carbono. As ligações carbono-carbono e carbono-oxigênio eu coloquei todas, tá? O desenho ficou bem mais limpo. Fazendo a fórmula linha, vou começar o zigue-zague para cima aqui agora, ó. Tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Nesse segundo carbono aqui, ó, eu tenho outro carbono ligado. Nesse desenho eu fiz ele para baixo, aqui eu vou fazer para cima. Não tem problema nenhum, tá? E no último carbono aqui eu tenho dupla O. Então vou puxar 2 traços aqui, ó. OH. Na fórmula linha, a ligação do carbono com outro elemento que seja diferente de carbono e hidrogênio, você tem que colocar os traços dessa ligação, tá? Então aqui eu coloquei desse carbono aqui a dupla com O e a simples com O. Eu falo sempre que ponta da linha é átomo de carbono, mas quando essa ponta da linha, como aqui, ó, terminar com um símbolo de outro elemento que não seja carbono ou hidrogênio, aqui não é carbono não, tá? É o final da ligação. Vamos contar os carbonos. Vamos contar os carbonos aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Vamos chamar esse aqui de carbono 5, ó. Vamos numerar aqui 1, 2, 3, 4 e esse aqui é o 5, ó. Percebam que o carbono 5 está ligado no carbono 2. Carbono 5, que é esse aqui, ligado no carbono 2 que está aqui. Carbono 1 está aqui, 3 aqui e o 4 aqui, ó, no encontro dessas linhas aqui, nessas dobras. Certo? Próximo exemplo, eu vou fazer o exemplo de uma cadeia fechada. Percebam que na cadeia fechada eu tenho 4 carbonos aqui formando um quadrado, então literalmente você vai formar um quadrado, só tenho ligações simples entre eles. E tem um quinto carbono saindo aqui, ó. Aqui esse quinto carbono. Vamos fazer aqui os hidrogênios, 2 hidrogênios nesse aqui, 2 hidrogênios nesse, 1 hidrogênio aqui, 2 aqui e 3 nesse carbono. Na fórmula linha, literalmente eu vou fazer um quadrado, eu formei uma figura plana que é um quadrado e tem uma ponta saindo, ó. Essa ponta saindo aí é esse quinto carbono. Não precisa, tá, ficar colocando esses pontinhos aqui, eu estou fazendo só para você entender aonde tem carbono aqui na linha, ó. Sempre nas dobras e nas pontas da linha. Mesmo a cadeia sendo fechada, é perfeitamente possível você fazer esse desenho. Outro desenho de uma cadeia cíclica, né, fechada, só que se você olhar com atenção aí, eu tenho 6 carbonos formando uma parte fechada, então estou colocando aqui esses 6 carbonos.
Formou um hexágono, né? Tenho ligações duplas alternadas entre esses carbonos. E nesse carbono aqui, ó, eu tenho um C dupla O, OH. Que é mais fácil de fazer, né? Só tem o hidrogênio. Fica quase a mesma coisa, só que sem os traços da ligação com carbono e hidrogênio. Compara lá, ó, praticamente igual a cadeia. A fórmula dessa aqui, ó, eu vou formar um hexágono. Desenhar esse hexágono aqui. As ligações duplas alternadas, ó, vou colocar nos mesmos carbonos. Nesse carbono aqui, ó, tem um outro saindo, eu só vou puxar um traço e vou pôr as ligações, ó, 2 traços, ó, um traço aqui para baixo, OH. Pronto. Essa é a fórmula dessa cadeia, que é a mesma dessa aqui. Percebam que aqui o desenho fica bem mais simples, né, de ser analisado. Nosso próximo exemplo, eu tenho uma cadeia aqui que nós vamos ver mais para frente, que é uma cadeia heterogênea. Eu tenho um oxigênio aqui entre carbonos, nós chamamos isso aqui de heteroátomo. Como que fica? Eu tenho 4 carbonos, só que eu tenho os primeiros 2 carbonos entre um átomo de oxigênio. Olha lá o primeiro carbono, ele tem 3 hidrogênios, então H3. O segundo carbono, ele está fazendo uma dupla com o oxigênio. E depois ele está ligado a um oxigênio. O terceiro carbono, ele está ligado a 2 hidrogênios. E o último carbono a 3. E a fórmula, começar para cima. Vou terminar aqui, ó, e pôr o O. E vou puxar aqui, ó, para fazer os outros 2 carbonos. Nesse segundo carbono aqui, eu tenho um oxigênio. Tudo bem? Essa aqui eu vou numerar os carbonos para vocês perceberem. Numerar só os carbonos. Ó, carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1 nessa ponta. Nessa dobra o carbono 2. Nessa outra dobra aqui o carbono 3 e aqui o carbono 4. Essa ponta aqui e essa ponta aqui não é átomo de carbono, porque ela termina com o símbolo O aqui. Tudo bem? E nosso último exemplo, quando tiver uma cadeia com carbono que faz tripla ligação. Não muda praticamente nada. Olha lá o primeiro carbono da esquerda para a direita. Ele tem 3 hidrogênios, então H3. Aí ele vai se ligar a um carbono que está fazendo tripla com outro carbono. E esse terceiro carbono aqui se liga a outro CH3. Aqui, ó. Na fórmula, o zigue-zague vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? Porque como eu tenho essa ligação tripla aqui, você deve lembrar que o carbono com tripla ligação tem a geometria linear. Então, entre esses 2 carbonos aqui, eu vou deixar eles retos. Então, percebam aqui, ó. Que aqui nessa ponta eu tenho um átomo de carbono, nessa dobra aqui eu tenho outro átomo de carbono, nessa outra dobra aqui eu tenho outro átomo de carbono, e aqui eu tenho outro átomo de carbono. Então esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse aqui é o 3, e esse aqui é o 4. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, moçada? Eu preciso agora que vocês estudem essa aula, deem uma olhada de novo, repita esse processo de rever essa aula, faça o desenho dessas cadeias aí, principalmente a fórmula linha, tenta entender a construção delas, que nós vamos precisar desse conteúdo para os próximos conteúdos, tá? Estudem, um abraço, até mais.